40 dias é o tempo perfeito para você transformar a tua vida. Eu me chamo Tyron Adame, seja bem-vindo a mais uma conversa comigo. E esse é o tempo perfeito para a gente falar sobre isso, é a época perfeita, aliás, porque agora a gente está num pós-carnaval, num período de quaresma. Mas relaxa que eu não vou tentar te converter ao catolicismo, porque aqui nesse canal o que menos importa para mim é a tua religião. Mas a gente precisa falar da essência da quaresma de um jeito não religioso, e sim de um jeito mais profundo. Eu não sei se você sabe, mas a palavra quaresma, ela deriva do latim quadragésima, que é 40. E o número 40, ele tem um peso muito forte, um significado muito forte nas escrituras. Bom, Moisés jejuou 40 dias antes de receber os 10 mandamentos. Elias caminhou no deserto por 40 dias antes de encontrar Deus. E Jesus, cara, Jesus, o maior sábio que existiu, o maior mentor, o maior mestre, ele passou por uma série de provações em isolamento no deserto por 40 dias, enfrentando o calor extremo durante o dia e o frio extremo durante a noite. E eu não vim aqui falar da história da quaresma, não vim aqui falar que foi a Igreja Católica que implementou a quaresma, não vim aqui contar a verdadeira história da quaresma, mas eu vim aqui refletir sobre ela e tirar os ensinamentos que a gente pode usar hoje, no mundo de hoje, para o nosso desenvolvimento como pessoa. Para muitos, a quaresma ela se resume apenas em algumas restrições alimentares, pois no início eles faziam jejum de carne, ovos, laticínios. Com o tempo, foi se flexibilizando, mas sempre prevaleceu a verdadeira essência: renúncia, disciplina e preparação espiritual. Renúncia, a renúncia de nós mesmos, a renúncia do prazer da carne, a renúncia do nosso prazer imediato. A disciplina para você fazer o que precisa ser feito. E a preparação espiritual. Com o passar dos 40 dias, você está preparado espiritualmente, você está mais conectado essencialmente. Mas e se eu te disser que esse jejum não é apenas um ato religioso? Na verdade, os estudos mostram que o jejum ele faz muito bem para o nosso corpo físico, primeiramente, pois ele dá um tipo de reset celular, fazendo com que as nossas células do nosso corpo se regenerem após o jejum. Ou seja, isso prolonga a nossa longevidade, além, é claro, de reduzir inflamações, de melhorar as nossas funções cerebrais. Mas esses benefícios do jejum eles vão além do corpo físico. Na verdade, eles fortalecem a nossa mente, tendo mais foco e disciplina. Grandes mestres espirituais, como Gandhi, por exemplo, usavam o jejum como um meio de purificação mental e resistência espiritual. Monges budistas e sábios gregos também usavam o jejum como uma forma de buscar clareza e iluminação. Mas além do ato religioso, do jejum, lendas urbanas, como a gente poderia usar o jejum para um desempenho melhor da nossa vida hoje, para transformar a nossa vida de fato no dia de hoje? Bom, os tempos mudaram e as nossas tentações elas não vêm em uma forma de pão no meio do deserto, e sim como prazeres imediatos e vícios modernos. E esses vícios enfraquecem a nossa disciplina, tiram o nosso foco, drenam a nossa energia, sugam o nosso espírito. O vício em redes sociais, o consumo desenfreado, a busca por validação externa, a libertinagem que grandes eventos como o carnaval, por exemplo, nos trazem, até mesmo a própria dopamina, que te faz se sentir bem, te faz se sentir prazeroso. Esse tipo de vício são as tentações e as provações que enfrentamos dia após dia. Se os antigos antes se retiravam para o deserto como um meio de buscar clareza, iluminação, hoje o nosso deserto é o silêncio que a gente não faz, a reflexão que adiamos ou até mesmo a pausa que nunca damos. E aqui vai o meu convite para você. Que tal você começar um jejum hoje?
um jejum de dopamina, um jejum de excesso, um jejum de açúcar. Desafie-se a cortar o excesso, menos distrações, menos redes sociais, menos pornografia. Bom, eu às vezes travo batalhas espirituais, travo batalhas mentais, e às vezes eu corto o excesso de coisas mundanas, eu corto o excesso de coisas que faz mal, como o açúcar, por exemplo, que eu venho cortado ultimamente. Às vezes eu faço uma espécie de retiro espiritual interno e fico, sei lá, 3, dependendo do propósito, 3, 6 meses sem beber uma gota de álcool, sem comer um tipo de doce. Isso tudo para provar que eu tô no controle. Aliás, precisamos tomar o controle da nossa vida. Precisamos dominar os nossos vícios. Agora, uma opinião minha, cara, sincera. Tantas coisas que hoje me parece certo, né? Voltando a falar aqui da libertinagem, do vício, do doce. Imagina cortar o doce, que absurdo. O doce está no nosso dia a dia. A pornografia, por exemplo, diferente de outras drogas que você precisa ir buscá-la até a boca, por exemplo, a pornografia você abre o teu feed do Instagram, ela tá ali, explícita, de graça, ela vem até você. A dopamina, aquela sensação de prazer rápido, imediato, a necessidade de validação externa, esse tipo de prazer empobrece a nossa mente, empobrece a nossa alma, suga o nosso espírito. E na verdade isso nos leva cada vez mais para um inferno mental. Eu não sou católico nem religioso, até porque eu não acredito que uma religião possa ou não me salvar, mas eu também não tenho nada contra. Até porque religião é apenas um comportamento, um estilo de vida. Só que, por outro lado, eu também abomino o oposto disso. Eu abomino a libertinagem, a falta de crença, a falta de fé, a falta de propósito. E acredito que, como seres humanos, precisamos transcender, cuidar do nosso corpo físico, cuidar da nossa mente e do nosso espírito, principalmente. Porque no final, esse negócio de quaresma, de 40 dias, não é só um ato religioso, mas sim um retiro pessoal que você precisa fazer mentalmente e espiritualmente de tempos em tempos, e não só após o carnaval. Agora a pergunta que eu te faço é: você está pronto para encarar o teu deserto? Eu preciso saber a tua opinião sincera sobre isso. Comente nos comentários e segue a causa.